Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo está falando para os seus irmãos ali em Tessalônica que o ministério da justiça opera, que só há um que o detém. Algo está restringindo a aparição do anticristo. Convido você a estar nesse vídeo até o final para desvendarmos quem ou o que é que está detendo a aparição deste que irá vir, né, como a última dos principais sinais para a volta do nosso Salvador Messias, o Senhor Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Estamos aqui na tela da Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada, né, uma das mais fidedignas, para podermos sim fazermos esse estudo de uma forma mais interessante. Preferi mostrar em tela cheia aqui as passagens a qual iremos abordar esse tema. Fica mais didático, né, e mais fácil de compreendermos. Afinal, é uma passagem que não existe uma unanimidade, né, mas estarei trazendo uma visão e interpretação que se encaixa perfeitamente com a linha escatológica que estamos estudando e que você vai compreender até o final desse vídeo. Como dito aqui, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz a partir aqui do versículo 7 e 8, né? Para reforçarmos. Que diz: Pois o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. Até aqui. Paulo, né, falando para os seus irmãos, né, que algo o detém, e eles sabiam, né? Eles sabiam. Então, as interpretações são várias, né, como mencionei. A igreja, o Espírito Santo, o próprio Deus, né, o tempo, a mensagem do Evangelho. Mas, veja só, vamos aqui para, deixei a Bíblia aqui aberta, o capítulo 12 de Apocalipse. Quero que você acompanhe a leitura comigo, capítulo 12 de Apocalipse. A leitura a partir do versículo 5. E deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Né? Aqui é o dividido, né, por meses, dá 42 meses, dividido, vai dar os meses por anos, né, que é 12, vai dar exatamente 3 anos e meio. Né? Aqui também é algo unânime entre as igrejas, praticamente todos os escatológicos, né, que é muito claro, a segunda parte da grande tribulação, né, durante 1260 dias. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Aqui também engana todo mundo. Outras versões diz que enganava as nações. Então houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino de Deus
Deus e a autoridade do seu Cristo. Vejam, meus irmãos, que a partir dessa guerra aqui, olha, no mesmo capítulo, certo? Continuando aqui a temática, é chegada a salvação, ou seja, o Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é a mulher, né, aqui simbolicamente deu aquele que foi proferido lá em Gênesis 3, né, que a semente da mulher veria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, para entendermos melhor, né, fazermos aqui umas observações, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Veja algo aqui. O Satanás nos acusava, né, na antiga aliança, até antes da consumação da missão do nosso Senhor Jesus, ele tinha uma liberdade maior. É claro que vemos quando prestamos atenção na atividade de Satanás antes e depois de Jesus, é bem diferente. Hoje vemos que ele é bem limitado. E na interpretação dessa passagem vamos compreender que ele está aprisionado, ele está selado para não enganar as nações, certo? O seu poder está limitado, que nos faz entender que ele não pode impedir o Evangelho, a salvação daqueles que o Senhor aprove ao Pai na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que todo o ministério, toda a eleição, todos aqueles que o Senhor Jesus pediu ao Pai em oração, lá em João 17, né, que todos aqueles viriam a Ele, que seriam chamados por Ele, né, que nenhum se perdeu, exceto aquele, o Judas, o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, vamos compreender aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo, em Lucas 17, 20, ele diz que o seu reino não veria com aparência visível e que o seu reino não é deste mundo. Né? Ele disse que se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus por ele. Né? Mateus 28, 18 diz que foi dado toda a autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra, ao seu Jesus, a partir da sua vitória, a partir da sua grande e maravilhosa graça que nos concedeu através da aliança que ele nos concedeu, a nova aliança com o véu que foi rasgado, que nos uniu fazendo um só povo, onde ele deixou bem claro no livro de Efésios, capítulo 2. Então vamos continuar aqui, meus irmãos, que o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Até aqui por enquanto. Então veja que pelo sangue do Cordeiro ele nos concedeu, né, essa vitória, e Satanás ele foi precipitado. Aqui eu compreendo, porque eu compreendo que não foi lá no início, né, com a rebelião de Satanás e os seus anjos. Primeiro porque quando Deus fez a terra e criou Adão e Eva, eu entendo que Satanás ainda não tinha, na fundação da terra, Satanás ainda não tinha se rebelado contra o Pai. Existem alguns motivos para interpretar essa oposição, mas eu não quero me alongar para não fugir do tema. Mas a gente vê lá na frente, né? Nós vemos lá na frente algumas passagens que Satanás ensoberbece, ele almeja subir às alturas, estar acima das estrelas. Né? Quando Deus está fazendo a terra, ele diz que tudo é bom, né? Há uma perfeita harmonia, está tudo sendo perfeitamente criado. Né? A Bíblia não dá detalhes sobre o tempo que Adão e Eva passou ali,
na harmonia, na paz, na santidade com o Pai, né? Tanto é que quando eles pecam, Deus vai chegar para todos eles de uma só vez e decretar a sentença e a punição para cada um. Então, quando a gente percebe que Deus está decretando a punição para cada um ali, na mesma situação, dá para entender que o pecado de Satanás, de ter querido ser igual, semelhante ou mais alto, né, subir onde o Pai se encontra, foi já na terra criada, ali ainda no Éden. E daí então ele tinha uma grande liberdade de atuação na antiga aliança. Até porque vemos lá em Jó, né? Já nos primeiros capítulos, e viam os filhos de Deus chegando ao céu, que eram os anjos, né? E com ele Satanás. E Deus pergunta a Satanás de onde vem, e ele diz de rodear a terra. E também vemos tantas situações que era necessário Deus fazer grandes prodígios e milagres, porque naquela época o profeta, por exemplo, o sacerdote, ele não tinha o Espírito Santo de Deus em suas vidas como temos hoje, que é a segunda casa proferida pelos profetas que viria na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Emanuel, né, que é o Deus conosco. Então nos faz entender que naquela época temos o exemplo de Sansão, que quando ele precisava, quando ele se utilizar da sua força, é que Deus se apoderava. Assim como os profetas, Deus se apoderava com seu espírito na hora de profetizar, quando ele ia falar algo. Não era sempre, não era o Espírito de Deus fixo, né, habitando na pessoa. Tanto é que as pessoas, quando eles pecavam, eles oravam como Davi fez, né, não afaste de mim o teu espírito, né? Com aquela bela oração de Davi, se eu não me engano, lá em Salmos 51. Então, nós vemos aqui uma guerra que está bem dentro do contexto do período que vai acontecer a grande tribulação, né? Porque aqui, é claro, começamos com a leitura no versículo 5, que Jesus veria, né? E esse dragão, que é a antiga serpente, ele estaria militando contra essa mulher, que no período da grande tribulação ela vai afastar-se para algum local preparado por Deus, ou seja, remete à proteção, né? Deus protegerá a sua igreja, o restante remanescente. Então, uma observação que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, ele é um livro futurístico, cheio de alegorias, né? De linguagens figuradas, que vira e mexe está fazendo ponto a ponto com vários locais da Bíblia, né? Com várias situações. Ela várias vezes uma passagem vai acabar o mundo, depois retoma. Quando estamos lendo, por exemplo, aqui o capítulo 12, fala da volta, um contexto aqui a segunda vinda de Cristo, né? Aqui está precedendo aqui a segunda vinda de Cristo, entendeu? E lá no capítulo 6, praticamente o mundo se acaba, depois retoma. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é uma visão dada por Deus, com o seu anjo, mostrando ao apóstolo João as visões. E no que Deus ia dando as visões a João, João ia anotando, escrevendo. Então, nem todo o livro, nem mesmo os capítulos obedecem uma ordem cronológica, né? Uma ordem cronológica. Só que esse capítulo aqui nos deixa claro alguns pontos, né? Como aqui é o período da grande tribulação, né? Que o Senhor protegerá a mulher, o seu povo, né? A igreja, um remanescente. E depois dessa batalha, interessante aqui, olha, que não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Veja esse detalhe, certo? Satanás,
antes de Jesus Cristo, nos primeiros milênios, ele tinha liberdade, ele voava, ele tinha acesso ao céu. Ele não tinha mais a comunhão do Pai, ele não mais habitava nas partes principais, né? Assim, no reino de Deus, né? Diante ali do seu trono. Não tinha mais legalidade, digamos assim, né? Foi expulso do reino dos céus. Porém, ele tinha, né? Como vemos lá em Jó, né? Que ele tinha acesso, ele tinha ainda uma liberdade, só estava fora do seu reino. E após a vitória de Cristo na cruz, veja que nem mais o seu lugar se achou no céu e foi precipitado na terra. Agora vamos lá para o Apocalipse. Já está aqui, Apocalipse capítulo 20, apenas os 3 primeiros versículos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, né? Até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então veja aqui, meus irmãos, capítulo 20 de Apocalipse, certo? Eu vou deixar bem claro aqui que esta visão escatológica que eu estou apresentando para vocês, que interpreta perfeitamente essa passagem das Escrituras, é uma visão amilenista. Por quê? Porque eu e os amilenistas não entendem que essa parte aqui é literal, porque todo o livro é simbólico, poucas coisas são literais, né? Alguns acontecimentos, né, catástrofes climáticas, algumas coisas desse tipo, falando do céu, dos astros, dos corpos celestes, ok. Mas essa parte aqui, ela se encaixa perfeitamente nesta visão, porque Satanás foi preso, certo? Muitos não entendem essa passagem porque acham que o mundo está cada vez pior, toda aquela questão, mas Deus está no controle de tudo. E como Jesus falou, o reino desse mundo não é do Senhor, desse mundo agora, esse sistema do mundo. Esse sistema do mundo ele é operado por Satanás. Paulo deixou bem claro isso. O ministério da iniquidade opera. Em outras passagens ele vai dizer o príncipe deste mundo, né, que está à frente, por trás desses governos e todo esse sistema que rege esse mundo. E quando Jesus disse que ele reina hoje, que é o milênio, o primeiro milênio, né, faz perfeitamente entendermos essa passagem. Por quê? Porque essa passagem aqui de 1000 anos é um grande período de tempo a qual Jesus está reinando na sua igreja até chegar lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 ao 26, que ele vai, na sua vinda, que é o mesmo ato da ressurreição, né, dos que morreram em Cristo, vai acontecer o quê? Que ele vai vencer o último inimigo, que será a morte. Porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus disse que ele tem a chave da morte e do inferno, através também da sua vitória na cruz, né? Que ele fez com que selasse Satanás, impedindo de ele enganar as nações. Aí você pergunta, como muitos perguntam, mas como enganar as nações? Todas elas mentem, manipulam, fazem todas essas maldades que vemos por aí com a questão do comunismo, as manipulações jornalísticas, todas essas coisas, né, que a gente vê. Mas o reino do Senhor Jesus é na sua igreja. Ele reina na sua igreja e o sistema desse mundo é operado, regido por Satanás. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai entregar o reino ao Pai, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 ao 26. E o que é que acontece? Aqui, Satanás ele foi impedido de enganar as nações, de evitar o evangelho, de evitar que a igreja cresça.
A igreja, ela está sendo triunfante, ela nunca parou de crescer, mesmo com todos aqueles impérios romanos no início desta era atual, né, nos primeiros séculos, com o pai da igreja, né, com Epifânio, todos aqueles que destruíram o segundo templo e todas aquelas catástrofes que aconteceram no passado. O Satanás, ele é impedido de enganar, impedir de que o povo, o propósito de Deus seja alcançado no mundo. Veja, meu irmão, que eu e você não vimos o Senhor pessoalmente, né? Quanto de nós, com uma simples palavra, nos convertemos, acreditamos no Evangelho, passamos a acreditar em Cristo. Veja que isso é uma aplicação, é uma comprovação de quantos, mesmo ali naqueles países como Coreia do Norte, tantos países que é impedido do Evangelho ser pregado, muitos podem ser mortos e são presos se afirmarem ser cristãos, se andarem com a Bíblia, se pregarem a palavra, e mesmo assim muitos estão se convertendo hoje, estão crendo em Cristo. Veja só, pare para pensar. Então, por quê? Porque o Satanás ele está impedido de fazer com que as pessoas venham, aqueles a qual o Senhor chamar, venham a não aceitar o Senhor Jesus, o Evangelho. E no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28, diz, vou até colocar aqui, Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29. Veja o que diz. Mas se pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Quando Jesus chegava para expulsar um demônio, era também chegado o reino de Deus. Aquela pessoa estava com a oportunidade de receber o reino de Deus, através da libertação que o seu Jesus faz. Então, tanto é que lá na frente, né, em outra situação, ele disse: se aquela casa estiver vazia e um demônio voltando, né, ele traz consigo mais 7. Então, a importância de a pessoa aqui ter a primeira oportunidade e receber, né, de crer no seu Jesus, porque o reino de Deus é chegado a essa pessoa. E com essa passagem nos deixa claro, mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa demônios, que sabemos que é, né? Logo é chegado o reino de Deus e ele amarra o valente, ou seja, uma pessoa amarrada, ela fica imobilizada, porém ela não deixa de falar, não deixa de se mexer, porque não podemos subestimar o poder de Satanás, que ele era um anjo querubim ungido e que ele não deixou de ser, né? Só está selado, como diz as Escrituras. Então, meus irmãos, provavelmente um anjo do Senhor, talvez Miguel, o anjo do Senhor, o selou Satanás. Ele está amarrado, impedido. Eu entendo que um anjo do Senhor o prendeu, o selou e ele está limitado. Então veja que essa passagem aqui, no mesmo capítulo 12, como é interessante, ó, o versículo 12. Lê a partir aqui do versículo 11. Ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Ou seja, a primeira vinda de Cristo, e pela palavra do seu testemunho. Ao versículo 12. Olha, pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Viu aqui como faz conexão? Pouco tempo lhe resta para o que vai dizer Apocalipse 20, que ele será solto por um pouco período de tempo, né? Apocalipse 20, versículo 7, né? Quando se completarem os 1000 anos, que eu entendo que é o período milenar de Cristo, porque podemos ver isso em outro vídeo, que novos céus e nova terra terá sim, ela é uma só, que todos os profetas pregaram, alguns dos apóstolos,
é uma só, novos céus e nova terra, e não 2 milênios, né? É um período milenar literal, ou seja, um período transital ou intermediário, né? Para depois ter o reino eterno de Cristo, porque quando eu vejo novos céus e nova terra na Bíblia, eu vejo uma só, e é um reino eterno de Cristo. Ele é um reino eterno. Então, não pode ser aqui 1000 anos literais para depois ter novos céus e nova terra. Isso eu vou fazer em outro vídeo para compreendermos melhor. O milênio de Cristo é hoje, o período da graça que ele reina na sua igreja. Quando ele vier, acontecem todas as situações descritas no livro de Apocalipse e será inaugurado novos céus, nova terra, a nova Jerusalém que desce dos céus. Então veja aqui, ó, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações. Então ele sairá para enganar as nações. Então veja que ele sairá aqui, faz conexão perfeitamente com o que lemos aqui, que ele sabe que lhe resta pouco tempo e ele será solto no período da grande tribulação. Não é quando acabar um reino de 1000 anos literal. Eu não vejo assim, meus irmãos. Respeito quem entende, né? Que é uma visão que muitos entendem, talvez a maioria, mas muitos, os pais da fé, muitos irmãos teólogos, quando mencionavam novos céus, nova terra, era uma só, certo? E que o reino de Cristo, ele passou a reinar a sua igreja da sua primeira vinda até a segunda. Então, sabendo que lhe resta pouco tempo, então é um anjo do Senhor que está fazendo com que seja essa proteção, essa limitação que fez, através de Jesus Cristo, esse selo que impede Satanás da igreja poder ser vitoriosa, de o propósito do Pai ser alcançado, porque Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. O Satanás está selado com uma proteção que o limitou, com uma chave que desceu o anjo, provavelmente Miguel, que o fez estar limitado. E quando ele for solto, quando ele for solto, será no período da grande tribulação, onde ele enganará uma parte, ali em Gog e Magog, e faz bem mais sentido porque os pré-milenistas defendem um reino literal desse 1000 anos, faz com que o nosso Senhor Jesus, reinando em pessoa na terra, com tanta paz, justiça e amor, ainda venha Satanás e iludir a muitos. Veja só como reduz o poder de persuasão, o poder de influência de Jesus. Pare para refletir isso comigo. O próprio Jesus reinando, havendo paz e justiça na terra, e alguns se rebelarem depois contra Jesus. Isso foi uma das coisas, meus irmãos, que eu não consegui mais sustentar a visão pré-milenista, entre outros problemas que ocorrem, 3 ressurreições, corpos glorificados coabitando junto com pessoas comuns, o pecado ainda existindo, morte, mesmo depois da vinda de Jesus, que deixa claro em 1 Coríntios capítulo 15, que ele vence a morte na sua vinda. Então, essa é a minha interpretação. Deixe seus comentários, que o Senhor Jesus, na sua vinda, ele venceu Satanás, o aprisionou com o anjo, o selando para impedir que ele impeça da igreja crescer, o evangelho de Cristo ser anunciado, mesmo com tantas opressões, com tantos governos comunistas, com tantas coisas que estamos vendo por aí, tanta maldade, com tantas coisas, mas o evangelho, os propósitos de Deus estão sendo alcançados, porque Satanás está preso por esta chave, por um anjo do Senhor que o venceu nessa batalha que lemos, o Senhor Jesus concedeu a nós. Efésios 1:20. E para encerrarmos, meus irmãos, aqui Efésios capítulo 1, versículos 20 e 22.
aqui, do versículo 20 até o versículo 22. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, ou seja, naquela época, né? Mas também no vindouro, no futuro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, né? O cabeça da igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, a vitória de Cristo, ele passou a reinar, foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra, que outrora o inimigo das nossas almas, como lemos, ele acusava ao Pai de dia e de noite sobre o ser humano, o ódio que ele tem do ser humano. E Jesus, com toda a sua soberania, ele não tinha ainda o poder, a legalidade das nossas almas, nas nossas vidas, porque éramos pecadores, éramos destituídos da glória de Deus, e se o seu Jesus não tivesse cumprido essa missão de cumprir a lei por nós, nos dando uma nova aliança, estaríamos, sem dúvidas, perdidos. Fica essa reflexão, comentem, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deixa o like e se inscreva no canal se não for ainda, tá? Fica na paz, shalom, até o próximo vídeo.